Olá, meu nome é Raquel Dombrowski e a pedido da Poliana vou gravar agora um case concreto envolvendo um empreendimento imobiliário e como ele foi formado. O nome do empreendimento é Deltaville e ele fica em Santa Catarina, em Biguaçu. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Então esse aqui é o Deltaville. Aqui a gente pode ver, tem o portal de entrada dele, tá? Ele é um bairro planejado, tem 1.700.000 metros quadrados, então um bom bairro planejado. Muito importante é ter essa questão das entradas bem delimitadas. Aqui a gente fala que o conceito dele, né? É um novo conceito de viver bem, localização. A gente tem aqui para mostrar para vocês o centro de Florianópolis. Então, cruzando a ponte, aqui é o Shopping Itaguaçu, aqui já começa São José, tá? E aqui é a saída para Antônio Carlos. Então, o empreendimento fica bem aqui. O interessante dele é que ele vai de rodovia a rodovia, o que é muito bom para um bairro planejado quando ele é distante dos grandes centros, né? Que a gente tem o centro de Biguaçu, mas ele é um lugar muito bem atendido por comércio, serviço e etc. Aqui então a gente já vê um pouquinho da paisagem do empreendimento. O Deltaville foi criado com base em 4 pilares: lazer, paisagismo, segurança e autogestão. Então, a gente vê um pouquinho aqui do bairro como ele está formado hoje. Ele é totalmente ancorado com parques, então ele tem um grande parque com pista de caminhada, lagos, maravilhoso. Nesse lago tem peixe, então a gente vê gente pescando, é muito bonito mesmo. Aqui a gente vê a imagem dos parques, né? Então são 1.715.000 metros quadrados e 256.000 metros de área verde, mata nativa. Então é uma das grandes âncoras do bairro, fora a questão de facilidade de acesso. Segurança também, ele é totalmente ancorado em segurança, câmera, speedtone, o que tem de alta tecnologia aqui a gente vai encontrar. Aí aqui a gente vai falar um pouco do produto, né? Então são lotes externos e ele é formado por grandes áreas. Aqui a gente pode ver o master plan, aqui é a saída para Antônio Carlos, para cá você vem para Florianópolis. Então aqui são as grandes avenidas. Essa aqui é a Avenida Central, que tem aquele parque maravilhoso, e aqui a gente consegue ver as quadras, né? Aqui a gente vê a ocupação, ela tem mais de 50% hoje, feitas de condomínios. Então, você tem condomínios fechados, mas você não tem essa sensação porque não existem muros nesse local. Então, é algo muito interessante. Aqui a gente vê os condomínios que foram entregues ali na região. Foi o Garden, aqui você vê toda a Costa do Sol, o Brisas, o Aqua que é um empreendimento maravilhoso, com todos os lotes de fundo para lago, uma coisa maravilhosa. Aqui a gente consegue ver aqui imagens. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da parte burocrática, tá? Deixa eu só mudar aqui o compartilhamento da tela para vocês verem aqui. Isso, deixa eu só colocar aqui para compartilhar a apresentação de slides. Isso. Então, a perfeita integração entre loteamento e condomínio, planejamento e execução, tá? Porque é muito interessante isso. A gente primeiro fez um loteamento e depois em cada loteamento teve que aprovar um condomínio. Tá? Aqui um pouquinho da Abaco, é uma incorporadora que trabalha aí no sul do Brasil. Aí aqui o Deltaville. Então, o Deltaville, tá? Aquilo que a gente já conversou, lotes de 360. Aqui a localização ficou bem legal, tá? Porque ficou aqui com o Google Earth. Então, Florianópolis, Biguaçu, São José, Palhoça, você tem uma grande noção de localização. Se você pega sem trânsito, você chega no centro de Florianópolis em 20 minutos, com trânsito em 30, porque o trânsito não afeta muito por ser rodovia. Claro que às vezes a rodovia fica bem congestionada, né? Então aqui a gente tem um pouquinho do histórico do empreendimento para vocês saberem, tá? Em 2007 foi formalizado um memorando de entendimentos com o proprietário da área, foi feita uma parceria nessa área
E já 2008 então foi constituída a SPE. Esse contrato foi feito através de uma sociedade de propósito específico, onde foi transmitida a área em 2009. E em 2010 a gente conseguiu aprovar esse loteamento, tá? O licenciamento ambiental ele foi um pouco mais demorado, porque quando nós fechamos a área já havia um processo já todo encaminhado. Então ele foi, você veja, 1.700.000 metros, e a gente tem aqui 294 lotes, 6 quarteirões e 8 áreas funcionais. Né? Então você vê como esses 294 lotes para 1.700.000 foram feitos realmente grandes quadras. E aqui a gente tem a gleba como ela era, né? Como é que ela originalmente. E aqui o master plan, esse master plan, aqui você pode ver que são as grandes áreas já com alguns projetos de condomínios só que são no projeto não existe esses condomínios ainda. Cada condomínio foi feito de forma independente. E aqui é o projeto que foi realmente aprovado, então ficou a quadra A, B, total. A quadra A, B, C, D, né? Então todas as quadras que aos poucos elas foram sendo ocupadas. E aí esses lotes externos são os lotes para abastecer tanto de residências multifamiliares, porque o bairro pode chegar até 10 andares, inclusive nas grandes quadras tem projetos para serem multifamiliares no futuro, né? E quanto comercial, tá? Então aqui é a ideia, né? É um urbanismo controlado. E aqui foram as obras aqui do início de 2010. A terraplanagem foi bem grande mesmo, porque nós tivemos que fazer os lagos, como até alternativas de contenção das águas, e ali foi feito um aterro muito grande por ser... Santa Catarina tem essa problemática de ou você tem morro, você tem terras muito baixas, né? E aí você tem que controlar muito bem a questão da drenagem. Em 2011 a gente formalizou o regulamento do loteamento Deltaville, no qual a gente colocou restrições urbanísticas e de uso e ocupação, porque assim, todo empreendimento você poderia construir até 10 andares em toda a área, só que não era a ideia, né? A nossa ideia é controlar um urbanismo para que ele seja feito de qualidade, e isso pode ser feito através do regulamento do loteamento que foi arquivado junto ao cartório. Então aqui foi feita essa escritura pública de declaração de regulamento do loteamento, e aí a gente fez essa regulamentação dessa ocupação. Porque um bairro planejado, para todo mundo saber, ele não é simplesmente... hoje em dia está muito usual esse termo. Eu fiz um bairro planejado, sendo que a pessoa fez um loteamento, e o bairro planejado é um loteamento no qual você controla o desenvolvimento dele. Aí, em 2011, então, foi averbado na matrícula de origem, né, as restrições urbanísticas do loteamento, aqui como a gente pode ver. Então, o loteamento hoje, ele está todo regulamentado não só pelo plano diretor, mas por essa escritura de regulação urbanística. E aqui a gente pode ver um pouquinho do que a associação cuida, né? A gente tem uma estação de tratamento de esgoto própria, como sempre, a gente não pode depender disso. A gente cuida das áreas públicas, a gente cuida da segurança e limpeza, luz, asfalto, para que tudo seja muito bem gerido e de muita qualidade. Aí ocorre o registro, então, na modalidade de loteamento nos termos da 6766. Junto com aquela escritura. E como a gente foi falar, é interessante a gente falar a questão de condomínio, né? Santa Catarina é um dos lugares, e se você veja, isso aí foi antes de 2015, tá? Então, em Santa Catarina, cada município tem que ter uma lei que regule a questão de condomínio de lotes. E Biguaçu não tinha. Aí foi proposto, né, pela Câmara de Vereadores essa criação. Nós mostramos a qualidade que isso traria para o município como um todo. Isso aí surgiram condomínios horizontais em todo o município, e foi feita essa lei, muito bem feita. Recomendo até que todos os colegas olhem, porque vale a pena. E aí a gente conseguiu então lançar os lotes externos e também fazer ali o primeiro condomínio, que foi o
então o registro, tá? O condomínio ele foi feito então pela lei 67, pela lei de incorporação imobiliária 4591, tá? Então todos os condomínios dentro do loteamento foram aprovados como incorporação imobiliária. Isso é muito comum no sul do Brasil. A gente sabe que antes de 2015 em São Paulo a gente tinha uma dificuldade de fazer isso e foi feito como condomínio de lotes, sem a famosa casa modelo. E aqui aí em 2011 então a gente teve a questão do estatuto, tá? O registro desse estatuto da associação de moradores. E aqui um pouco mais das fotos. Eu achei que ia aparecer. Mas aqui também a gente, aqui a ata da Assembleia, então foi feita a Assembleia com os fundadores, foi registrado o estatuto, porque sempre na venda do lote, ele sabe que ele é obrigado a pagar a associação. Então a gente não tem problema e não tem com inadimplência já desde aquela época, porque foi constituído, é uma obrigação pro terreno. Aqui estão fotos do empreendimento, do nosso parque, das praças. Nós conseguimos levar um hospital para a região também, que hoje ele está funcionando, que é muito importante ali, que serve também como âncora da parte comercial, agora está bem desenvolvida, que é muito complicado você às vezes construir um bairro em uma localidade e aí desenvolver essa parte comercial junto com a residencial não é fácil. Então aqui são as áreas do condomínio Garden Club. Aí aqui a gente tem aqui a execução das obras, algumas da portaria do Garden. E então eu queria passar isso aí para vocês, né? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, mas é só compartilhando aí um case de sucesso. Quero que vocês visitem o empreendimento, ele ficou maravilhoso e eu acredito que a gente pode tirar aí muitas lições com os colegas. Espero também poder aprender com todos vocês aí, o que a Poliana vem trazendo para a gente. Tá? Agradeço muito aí o convite, a participação, estou sempre à disposição. Um abraço a todos.